Falamos com Júlia Nezu Oliveira, primeira vice-presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, USE. Júlia, tudo bem? Tudo bem. Júlia, como você vê a divulgação do livro espírita no Brasil? Olha, eu acho que a divulgação do livro espírita no Brasil vai bem, mas sempre há o que melhorar, né? Creio que as federativas, as casas espíritas, as distribuidoras poderiam divulgar mais, de uma maneira mais criteriosa, chegando a todos os pontos, né, do nosso Brasil, para que o livro espírita possa produzir mais frutos positivos como ele já vem produzindo. Quer dizer, há sempre o que melhorar, viu, Altamirano? Então, pelo que você falou, as instituições espíritas ainda deixam muito a desejar na divulgação do livro espírita, né? Olha, eu não diria que deixam muito a desejar, mas poderia sempre melhorar, sim. Eu acho que quando nós acreditamos que temos alguma coisa mais a fazer, saímos ali no campo e conseguimos realizar coisas muito importantes. Então, vamos melhorar sim a divulgação, por que não? Júlia, fala-se muito em pureza doutrinária. Como você vê essa questão? Olha, eu acho que quando você fala em pureza doutrinária, você lembra assim do índex proibitório, daquelas coisas censuradas, daquilo que pode, daquilo que não pode, né? Então, eu gosto mais de dizer assim, de uma maneira que pudesse valorizar aquilo que as pessoas devem fazer, é como ensinamos as nossas crianças. Nós ensinamos as nossas crianças mais as coisas que elas devem fazer de uma maneira positiva, porque aí elas deixam de fazer as coisas negativas. Então vamos divulgar também de uma maneira mais, vamos dizer, bastante abrangente, aquilo que é doutrinário e as coisas que não são doutrinárias, as chamadas, né, coisas antidoutrinárias, vão saindo aos poucos do nosso meio espírita. Nós temos muitos jornais, muitas revistas atualmente no Brasil, jornais e revistas espíritas. Como você vê a divulgação desses veículos? Você acha que eles estão cumprindo realmente a finalidade, que é levar o espiritismo, esclarecer as mentes, as pessoas a respeito da doutrina espírita, ou falta muita coisa ainda a fazer? Olha, eu diria que existem jornais e revistas bastante profissionais no movimento espírita, mas existem também revistas e jornais que poderiam ser mais aperfeiçoados. Talvez colocado numa linguagem mais atual, que pudesse atingir mais os jovens, que pudesse atingir mais as pessoas que não são espíritas de tão longa data, para que tivesse um atrativo maior, né? Ter um visual mais, vamos dizer assim, um colorido maior, ou então um visual, mesmo que não seja colorido, que tenha algumas ilustrações, alguns recursos que o jornalismo permite, para que a revista ou jornal possam ser melhores elaborados. Mas, de uma maneira em geral, eu diria que tem atingido relativamente bem os seus objetivos. Já que você falou em jovens, certa vez nós estávamos cobrindo um simpósio da federação, e uma pessoa perguntou: por que vocês não fazem eventos para jovens? Vocês só fazem para vocês que são adultos. Você acha que a doutrina ainda deixa a desejar na divulgação de eventos para os jovens? Olha, eu diria que os nossos cursos de doutrina espírita poderiam sofrer uma modernização de linguagem mais acessível aos jovens, para que eles, em primeiro lugar, se interessassem mais em participar dos cursos dos adultos. Em segundo lugar, também creio que podemos promover cursos mais específicos, com uma didática, com uma metodologia mais apropriada para os jovens, atrair os jovens para que possam frequentar a casa espírita, possam
possam estudar e também, por que não, fazer eventos especiais para eles, né? Eu conheço dentro da USE, a mocidade da USE, em que eles reúnem 1.200 pessoas em cada localidade e às vezes eles fazem atividades simultâneas em todo o estado de São Paulo, trazendo jovens. Agora, que precisa haver mais integração entre o jovem e os adultos, aqueles que dirigem as casas espíritas, penso que é alguma coisa a ser refletida e melhorada para que os jovens possam estar mais perto de nós, que já somos mais idosos, né? E sobre a divulgação do espiritismo no exterior, o que é que você sabe a esse respeito? Está sendo bem divulgado? Existem muitos brasileiros divulgando o espiritismo no exterior? Como vai essa divulgação? Olha, o exterior, nós sabemos que o espiritismo não tem assim uma expansão muito grande. E a expansão que tem agora ali tem alguns fatores que são favoráveis. Primeiro, o trabalho de Divaldo Pereira Franco, que é incontestável, ele abriu o caminho de muitos países para que o espiritismo pudesse penetrar. Em segundo lugar, nós vemos o esforço do Conselho Espírita Internacional, né, da Federação Espírita Brasileira, que também tem levado e ajudado os irmãos de outros locais, de outros países. E em terceiro lugar, eu diria que o espiritismo no exterior ainda está uma grande parte nas mãos de brasileiros que lá se encontram. Então, ainda tem muito campo para se trabalhar. Sei que a Federação, o Conselho Espírita Internacional está trabalhando para isso. Sei que muitos brasileiros têm se esforçado para isso, mas o espiritismo, em termos percentuais no exterior, salvando alguns países como Portugal, Espanha, Argentina e outros países que o espiritismo tem uma expressão, os demais países o espiritismo não tem grandes expressões, tem muita coisa ainda para se fazer no exterior. E por último, quais os projetos futuros da USE em relação à divulgação do espiritismo? Ela que realizou recentemente um congresso espírita em Campinas. Olha, a USE tem campanhas permanentes do estudo de Comece pelo Começo, são campanhas de valorização do livro espírita. Anualmente ela realiza a comemoração do mês do livro espírita, ela incentiva no mês de outubro o mês de Allan Kardec, enfim, fazemos o possível para que a divulgação possa ser realizada de uma maneira bastante abrangente pelos órgãos que compõem a USE e pelas suas casas espíritas. Entretanto, sabemos ainda que tem muito a ser aperfeiçoado. Por exemplo, a nossa área de comunicação está procurando fazer um trabalho em rede com todas as casas espíritas, os órgãos, no sentido de melhor divulgar a doutrina espírita. Isso está, creio que as outras federativas, creio que a FESP, creio que a USE, eu creio que todos estão empenhados em fazer a divulgação escoar de uma maneira mais precisa, de uma maneira mais didática, né? E o mecanismo de comunicação, a assessoria de comunicação ou departamento de comunicação tem que ser fortalecido para isso. E você que é jornalista, né, tem muito a ver com essa divulgação do livro espírita e da literatura espírita em todo o Brasil. Obrigado, Júlia. Obrigada eu, Altamirano. Foi um prazer, uma alegria. Falamos com Avildo Fioravante, atual presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Tudo bem, Avildo? Estamos muito bem, obrigado. Avildo, quais os passos que a Federação Espírita do Estado de São Paulo tem dado com relação à divulgação do livro? Bem, nós estamos com uma orientação nova dentro do setor de divulgação. Estamos implementando uma série de títulos que faltavam em nossas livrarias. Estamos com um projeto moderno de uma grande e moderna livraria. E estamos incentivando não só a leitura dos livros, mas dos jornais também. E, portanto, os planos estão apenas começando. Nós só podemos prometer que até o fim deste ano
muitas novidades ocorrerão. Eu tenho certeza que o público vai gostar daquilo que irá acontecendo. E nós estamos sabendo que vai haver está sendo traduzida, né, está sendo feita uma nova tradução do livro A Gênese, de Allan Kardec. Quando que essa edição estará pronta? A edição está pronta, só que economicamente não é viável a edição dela. Mas ela está pronta, no momento que for viável, nós editaremos essa obra. Como vão as atividades gerais da federação? Porque você pegou a federação no início da sua gestão com muitas dificuldades, né? Dificuldades no caixa, dificuldades de equilíbrio entre a receita e a despesa. Como é que está isso atualmente? Olha, eu achei que essa seria a parte mais difícil e foi a parte mais fácil. 3 meses depois nós estamos já em equilíbrio. O que ainda não está em equilíbrio é a paz de nosso coração. É o equilíbrio interno de nossas emoções. Nós precisamos um esforço muito grande na casa para nos confraternizarmos. É esse o meu maior apelo. Eu sempre disse que um gerente de banco podia de uma hora para outra resolver nossos problemas. Mas o problema que nós visualizamos não depende de gerente a não ser de cada um de nós. E isto está sendo um pouco mais difícil, mas estamos conseguindo resultados maravilhosos e eu espero num período muito em breve encontrarmos já uma casa mais harmonizada. Aliás, já se vê isso por dentro da casa. É uma campanha grande que estamos fazendo. E essa campanha chama-se Sorriso. Aprenda a sorrir para o seu companheiro. Seja você um funcionário ou um voluntário. Sorria sempre para abrir as janelas, as portas de nossa comunicação. Há um trabalho muito importante que está sendo realizado, que é a de revitalização da sede nova, da sede velha, né, da chamada sede velha, Rua Santo Amaro 372. Como estão esses trabalhos? Lá também está indo de vento em popa. Nós já reconstruímos todos os telhados por onde vazavam água, reconstruímos o Salão Bezerra de Menezes, o palco está quase pronto para dar início às suas atividades, a lanchonete está funcionando, os bazares, e estamos agora reformando algumas salas porque o curso de preparatório vai para lá, e estamos reformando também a sala do maestro que ensaia o coral e a orquestra. Ele está muito feliz com isso. E quais os projetos futuros para a federação e para a grandeza da federação? Olha, projeto futuro existem muitos, eu não vou agora enumerar porque realmente são muitos. De baixo em cima nós pretendemos realmente reformular tudo, e como tudo tem que ser feito com a aprovação do conselho e da diretoria, não adianta agora nós falarmos nele e de repente alguma coisa acaba não saindo conforme planejamos. Mas um aspecto que eu quero falar e faço questão, principalmente pela presença do nosso Atílio, é que um dos grandes projetos nossos não está dentro da federação, mas fora. É verdadeiramente a unificação de nossos propósitos, de nosso trabalho com todo o movimento espírita. E nós não podemos negar que para isso nós dependemos muito do apoio, do carinho, da USE, e sabemos que o Atílio está conosco nessa tarefa, toda a diretoria, e eu espero que desta vez nós tenhamos êxito nesse empreendimento que não é nosso, mas é de Jesus. Obrigado, Avildo. Eu que agradeço. Falamos com Atílio Campanini, atual presidente da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, USE. Tudo bem, Atílio? Tudo bem. Nós queremos cumprimentar o nosso entrevistador e os companheiros da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Atílio, a sua gestão vai até quando? Minha gestão vai até dia 8 de junho deste ano. Mas, por uma questão de disponibilidade, estamos concorrendo a uma nova gestão na USE.
Como vão atualmente as atividades da USE, não só no estado de São Paulo, como as atividades da USE com relação a outros estados e até o exterior? Bem, a USE ela se limita somente ao estado de São Paulo. Como entidade federativa e representativa do Movimento Espírita Paulista, ela participa do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, juntamente com outras federativas dos demais estados do Brasil. Nós formamos o Sistema Federativo Nacional, mas a nossa atuação ela se dá mais no estado de São Paulo. E nós costumamos dizer que a USE ela é uma entidade diferente de uma entidade onde está localizada numa sede só. Portanto, a grande dificuldade, porque nós estamos espalhados por todo o estado, através dos 500 municípios do estado de São Paulo. Então, as dificuldades certamente existem, mas vagarosamente nós estamos vencendo-as. Mas nas relações fraternais que vocês mantêm com os estados brasileiros e até com o exterior, como andam essas relações? Bem, com os demais estados, nós podemos dizer que nós estamos muito bem, porque se criou no Brasil espírita um ambiente de fraternidade, de respeito, de colaboração, de afeto entre todos os componentes das diversas federativas. E o trabalho de unificação, ele tem por base a união. Se não houver união entre nós espíritas, evidentemente a unificação ela terá muito mais dificuldade. E quais os projetos futuros da USE? Em relação à divulgação, em relação às atividades de assistência social, assistência espiritual, qual o seu projeto futuro para a USE? Bem, a USE ela é uma entidade que tem características diferentes. Ela não tem assistência social do modo como fazem as diversas sociedades do nosso estado e do Brasil. Ela é uma entidade aglutinadora, uma entidade de unificação. Ela tem características diferentes, tanto é que ela não tem um quadro de sócios, pessoas físicas. O quadro social da USE é composto pelas entidades espíritas. E ela objetiva a união dessas sociedades, a unificação de esforços, mas ela não tem o propósito de executar assistência social e nem trabalhos que são características e próprios de uma casa espírita. Sobre o livro, como é? Vocês têm editora própria? Ou como é que vocês trabalham com o livro? Bem, o livro para nós é um elemento muito importante de divulgação. Nós temos a nossa livraria e distribuidora, onde distribuímos todas as obras espíritas, e nós também temos uma editora, mas a nossa editora ela está mais voltada para um segmento muito próprio, que é o atendimento à casa espírita. Tanto é que as diversas edições que nós temos, quase que a sua grande maioria são livros destinados à preparação e ao esclarecimento e criação de atividades espíritas de uma casa espírita. Vocês têm aqui o jornal Dirigente Espírita e nas diversas unidades da USE vocês têm vários jornais, né? Como anda a divulgação desses jornais? Bem, nossos esforços se dirigem por uma ampliação de associados do nosso jornal, o Dirigente Espírita. Mas, de qualquer maneira, toda a casa espírita do estado de São Paulo, seja ela unida ou não à USE, ela recebe o jornal, o Dirigente Espírita, que é um jornal, como o seu próprio nome diz, voltado para o dirigente. Agora, a USE ela é muito criativa, os seus órgãos são muito criativos. Então nós temos jornais em diversas regiões do estado. Eu citaria aqui como exemplo
o Jornal Verdade e Luz de Ribeirão Preto e outros mais, que são jornais atuantes e prestam um grande benefício na divulgação do espiritismo naquela região e em todas as cidades do estado. Obrigado, Atílio. Eu que agradeço.